Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar todos os homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão com muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, e no Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes, para lhe tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente: não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina ao contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo, e que foi dito apenas sob forma alegórica, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Amado Mestre Jesus, sobre as vibrações do seu amor, nos sustentamos neste momento sublime em que nos encontramos nesta casa de trabalho que tanto nos ensina, para que possamos ir a seu encontro, Jesus. Que saibamos, Mestre, compreender a força das leis em nossa vida, para que com as nossas consciências despertas possamos agasalhar os seus ensinamentos com o caminho que norteia a nossa evolução. Ó Jesus, tão grata somos por toda a nossa caminhada, e encontrar em cada instância de nossas reencarnações, com irmãos queridos, amigos de ontem e de hoje, e que hoje, aconchegados pelo Espírito de Eurípides,
usufruir das benesses que esses amigos espirituais têm a nos oferecer. Sustente-nos, Jesus, na fé, na confiança, para que a esperança desdobre a cada dia e a cada instante de nossa existência. Se conosco, Jesus, agasalhando os nossos ideais, para que, emanados, possamos caminhar cada vez mais, indo ao seu encontro. Que a sua paz, a alegria emanada pelos Espíritos aqui presentes, possam contagiar os nossos pensamentos. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Estamos vivendo uma hora extremamente importante para o nosso espírito. Após uma peregrinação de séculos ou de milênios, deparamos com a doutrina espírita, uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos esclarece, uma doutrina que multiplica as oportunidades do nosso aprendizado com o Espírito que somos. O Espiritismo vem dar cumprimento àquilo que o Cristo veio nos trazer, sendo essa doutrina presidida pelo pensamento do Cristo. Como terceira revelação, ela vem traduzir aquilo que nós não podemos compreender após a chegada de Jesus, que nos trouxe várias etapas de trabalho. Primeiro, nos exemplificando a força da natureza, o movimento das energias, dos fluidos, para que todos nós pudéssemos mais tarde compreender que somos um ser energético e que a matéria mental que pertence a cada um de nós é constituída pela a energia individual retirada do fluido cósmico universal. Jesus auxiliou a todos de acordo com a sua necessidade. Por isso, dentro da sua proposta de educação, usou a pedagogia do amor. Porque só o amor pode neutralizar as dificuldades do ser, estimulando ao crescimento e ao entendimento do ser que são. Jesus usou de parábolas para que ele pudesse chegar de acordo com a necessidade daquelas pessoas, de acordo com a necessidade dos povos que chegavam até ele. E nós vimos que com isso, outras religiões, o tempo que foram se desdobrando, por não terem a compreensão que a doutrina espírita veio mais tarde nos trazer, denominaram todas as atitudes fantásticas de Jesus, porque caiu no âmbito do fantástico, da especulação, do belo, do maravilhoso, deram o nome de milagre. E o milagre é tudo aquilo que nós não temos palavras para definir. Só mais tarde, com a chegada da doutrina espírita, nós vimos que Jesus não veio fazer milagres, porque era impossível que o Filho de Deus, o Filho unigênito, que veio para nos ensinar, pudesse usar de recursos que nós queríamos caminhar em busca de uma evolução, não entenderíamos. E é por isso que ele disse que tudo aquilo que ele fez, e nem tudo o que ele disse, poderia ser entendido por nós, devido à nossa condição de infância espiritual. As divisões que nós vimos do trabalho do Cristo se dividiram. E Allan Kardec, esse espírito lúcido, com sua didática, ele cria um método
extremamente importante para que a doutrina espírita fosse de fácil entendimento. E nós vimos que Jesus não desprezou em forma alguma a cultura do povo judeu, porque ele também era judeu. Então tudo aquilo que veio do povo hebreu, ele utilizou para que ficasse mais fácil para as pessoas compreenderem o que ele estava dizendo. E nós observamos que Jesus usou de algumas estratégias que eram de costumes, quando ele traz algumas colocações que foram traduzidos pelo hebraico ou aramaico. Nós vamos ver que isso nós ficamos ao longo desses milênios não traduzindo, mas repetindo ao pé da letra, o que trouxe grande incerteza e que não desenvolveu a consciência do ser que somos. Jesus usou dos costumes do pão, que os judeus têm esse costume, é um respeito pelo pão, pela família. E nós observamos que o pão e o vinho, que até hoje faz parte dos costumes e tradição dos judeus, a Igreja Católica, traduzida pelo pensamento dos homens, especialmente de Constantino, quando começou a mudar todo o entendimento, cria o procedimento dos dogmas e dos rituais, o que veio tamponar todo o entendimento claro daquilo que Jesus veio nos ensinar. Aí nós sabemos que tudo aquilo que é fácil para nós buscamos, porque nós não gostamos das coisas que nos pedem mudança e nem de entendimento da complexidade. E Jesus, então, utilizou de recursos que da época usavam para atender a necessidade da época, e as pessoas se prenderam a isso. Mas a questão da vida moral, a moral do Cristo foi incontestável. E isso, então, nós observamos que a doutrina espírita, além de ter o seu grandioso papel de esclarecer tudo aquilo que não podia ser compreendido naquela época, ela vem desconfigurando nos nossos pensamentos a necessidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus e não mais reproduzir. E quando Jesus anuncia o Consolador prometido, ele é muito claro quando ele diz a João que ele não podia dizer tudo, mas que ele enviaria o Consolador e ele estaria conosco. E isso as religiões interpretaram que Jesus voltaria em corpo, assim como tiveram dificuldades de entender na época que ele era o Messias. Nós vimos que as revelações elas param com João Batista, porque é ele que anuncia, esse é o maior, que veio como filho representante de Deus. E nós observamos também que o Espiritismo vem de uma forma muito, muito importante que a gente compreenda, porque nós vivemos um período cíclico na Terra. Tudo é movimento. Nós, que somos filhos de Deus, em diversos degraus de evolução, com entendimentos diferentes, nós temos sido muito negligentes com as leis que regem a nossa vida. Nós temos vivido como homens e não temos vivido como espíritos. E como homens, buscamos aquilo que comprasse com as nossas necessidades físicas, com os nossos prazeres, com os nossos vícios, com hábitos até doentios, vivenciando essa moral, que é uma moral social, que tudo nos pode ser, tudo nos é dado o direito de fazer. Só que nós sabemos que não é isso. Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei que Moisés trouxe, que Moisés recebeu, ele não estava referindo à lei de Moisés, ele estava referindo à lei de Deus. Porque foi aquela lei que veio
nortear todo o entendimento de um Deus único, daquilo que nós devíamos fazer ou não diante da lei, diante do Pai. E isso vem desdobrando ciclicamente até chegar nos dias de hoje. E hoje, quando nós estamos inseridos num contexto chamado doutrina espírita, nós precisamos entender a grandiosidade desse movimento. Para que a doutrina espírita fosse codificada, ela teve um tempo. Foi preciso que Messner descobrisse, como meio de pesquisa que ele fez, trouxesse todo o processo do magnetismo. Se nós não tivéssemos tido o magnetismo, nós não iríamos conseguir entender aquilo que Jesus fez. E é por isso que nós, muitas vezes, ainda preferimos ficar com as questões ao pé da letra do que refletir, interpretar à luz do Espírito. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina que foi trazida pelos Espíritos que representavam o pensamento de Jesus, que recebeu o nome de Espírito de Verdade, que veio trazer para todos nós aquilo que Jesus disse de uma forma tão didática, mas para que alguém pudesse reorganizar ou organizar todo esse pensamento trazido pelos Espíritos, pelo Espírito de Verdade, que não é um Espírito, é um conjunto de Espíritos da falange do Cristo, que são Espíritos da ordem crística, que comungam com o pensamento de Jesus, trouxeram esse pensamento, trouxeram aquilo que deveria ser conhecido pelos homens, pelos espíritos encarnados, através de múltiplos médiuns. E nós vimos então que as primeiras manifestações começaram na América do Norte, Hainesville, quando começaram a perceber movimentos, ruídos, e que aquilo começou a incomodar. Foi o primeiro foco claro que a espiritualidade estava utilizando para nos sensibilizarmos. Na França, na Europa, começam as grandes manifestações aqui e ali, até que o professor Hipólito Denisard Rivaio é convidado para participar de uma reunião da Sociedade Parisiense. Até então, o professor era uma pessoa de grande potencial, professor, educador, com várias obras publicadas. Ele é convidado para participar daquele espetáculo que fazia na casa de uma pessoa, onde reuniam grandes intelectuais. E ali eles se sentavam em torno da mesa e colocavam para ver aquilo que estava acontecendo com pancadas, que deu o primeiro nome de mesas girantes. Allan Kardec, o espírito compromissado com a verdade. O compromisso é alguma coisa que nós precisamos dedicar e observar quais têm sido os nossos compromissos. Muitas vezes nós temos recebido grandes oportunidades, grandes chamamentos e nós não queremos. Nós não interpretamos isso como um chamamento, como mudança, como oportunidade de modificar nossa estrutura mental, nosso ser. Nós só queremos ser beneficiados e não queremos servir. Allan Kardec, ao perceber aquilo, estudioso que era, ele percebe que era impossível que madeira, mesa, pudesse traduzir as perguntas que ali eram feitas. E assim começam as manifestações e começa então a ser
observado até que Allan Kardec pergunta se ali tinha algo, um espírito inteligente, alguém dotado de inteligência. E responde que sim. Allan Kardec, então, junto a um grupo de pessoas, não aqueles que eram frívolos, céticos, reúne com um grupo de pessoas, não mais do que 4 a 5, para começar a observar a força dos fatos. E aí, então, foi através de 2 jovens, uma de 14 anos e uma de 16, que ele começou a receber as primeiras orientações sobre a codificação, que mais tarde recebe o nome de codificação kardeciana, porque foi ele que codificou, mas não foi ele que escreveu e nem é o autor da obra. A obra é do Cristo. E o grande papel de Allan Kardec foi reunir todas aquelas mensagens que agora já não eram mais pelas irmãs Baudin, mas eram pelas circunstâncias das vizinhanças de Paris, e que as pessoas mandavam para ele as mensagens, mostrando a universalidade do Espiritismo. E hoje isso para nós é claríssimo, muito claro. Quando um pensamento surge num foco, surge aqui, surge ali, com a mesma propositura, mostrando que a obra não é do homem. E Allan Kardec, ao reunir, sob a orientação do Espírito de verdade, ou seja, daqueles espíritos que acompanharam esse trabalho, ele contrai o casamento com uma professora, uma pessoa séria, Amélie Boudet, e que ela, então, contribui de uma forma extraordinária com a codificação, auxiliando nas inúmeras mensagens que chegavam ao professor Rivaio. E outras pessoas, como a irmã Jafé, senhora Jafé, que foi uma jovem também, que contribuiu com dedicação exclusiva à leitura, à seleção, junto ao Dr. Demer, Dr. Fortier, que fizeram parte da primeira equipe de instalação da doutrina espírita no planeta Terra. E essa universalidade, ela acontece até hoje, porque os espíritos sopram em todos os lugares. Eles falam em todos os lugares. E Allan Kardec, com a sua didática, aquele espírito que foi preparado, seus pais tiveram a intuição de tirar Allan Kardec, ele morava em Lyon e saiu de Lyon muito cedo, foi morar em Paris. Os pais retiraram ele da família e entregaram para o professor, o pedagogo, o grande educador, Pestalozzi, em Riverdun. Ali, ele vivenciou o método que foi trazido por Jesus e didaticamente foi estruturado por Pestalozzi para atender à necessidade da época. E é por isso que Allan Kardec teve a observação aguçada para ver e refletir que não era possível que pequenas pancadas pudessem traduzir algo tão profundo. E ali vendo então que ali estavam médiuns de efeitos físicos que ele também não sabia, mas viu que algo estranho estava acontecendo, até que é orientado e começa então a organizar na forma didática de perguntas e respostas. Diante das mensagens que chegavam, era tudo novo, mas não era novo para o espírito Hipólito de Elisar Rivaio. É preciso que a gente entenda o que seja do homem e o que seja do espírito. E o professor Rivaio, então, diz: para as coisas novas, daremos nomes novos. A doutrina espírita não é uma doutrina que nós podemos considerá-la
uma doutrina espiritualista como é outras doutrinas da Índia, da China. A doutrina espírita faz parte de um ramo do espiritualismo, mas ela não é o espiritualismo. Ela tem base, se fundamenta na ciência, na filosofia e na moral, onde é consubstanciada ou nós a reconhecemos como a parte religiosa, que é a parte moral trazida por Jesus. E para as coisas novas, para diferenciar do espiritualismo, os espíritos então dão nome de doutrina espírita, porque doutrina era esse conjunto filosófico que iria nortear todo o pensamento dos filhos de Deus que para ela se dirigisse, ou para ela fosse por ela fosse atraídos. Então se dá o embasamento da ciência, por isso que precisou de Mesmer, do magnetismo, que o levou Kardec a observar, senão nós não poderíamos compreender todo o mecanismo trazido por Jesus. Por isso que o Espírito de Verdade fala que nós não viemos, a doutrina espírita não veio contradizer o que Jesus veio trazer. E a Espiritualidade dá um nome, Espiritismo, doutrina rediviva, a revivescência dos ensinamentos de Jesus, numa linguagem atual, onde nós poderíamos, com maior facilidade, compreender aquilo que Jesus nos trouxe. O apóstolo Paulo já falava no corpo astral. A doutrina espírita nos traz como revelação o perispírito, um corpo intermediário entre o espírito e a matéria, o corpo. Kardec traz com princípio fundamental e distingue para o nosso entendimento o que é a alma e o que é o espírito, colocando a alma como na condição de um espírito encarnado. Esta é uma grande lição para todos nós, porque essa é a grande confusão que muitos fazem, de que eu não sou espírito, que eu tenho uma alma. Eu não tenho uma alma, eu sou um espírito encarnado. Kardec, na sua didática, ele coloca essa diferenciação para que nós pudéssemos compreender que quando estamos encarnados, nosso espírito, esse ser que pensa, inteligente, esse ser que sente, está altamente ligado a essa matéria pelos laços fluídicos, cujo perispírito é o intermediador entre o mundo externo e o mundo interno. Por isso que os nossos órgãos dos sentidos são instrumentos de captação do mundo que vivemos para o mundo íntimo, que é o mundo do espírito. E através do sistema neurocentral e o sistema periférico, nós somos capazes de levar toda a movimentação dos sentidos para o sistema nervoso, que se une ao contexto perispiritual desde o córtex, para que o córtex possa acionar toda a estrutura dos centros de força que estão constituídos no perispírito. Quando Kardec fala que o espiritismo era algo novo, ele nos dá um nome também. Aqueles que forem adeptos, que chegarem ao conhecimento e praticarem a doutrina espírita, esses receberão o nome de espíritas ou espiritistas e serão reconhecidos pelas ações nobilitantes do amor, da caridade, da tolerância e do trabalho. E ainda mostra, quando Jesus nos alerta sobre o bem, nos mostrando o valor de servir, Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. Enquanto nós encontramos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo uma parte
página que Kardec intitula Fora da Igreja não há salvação, mostrando-nos quanto isso é restrito, como isso restringe a possibilidade do Espírito. Se eu não tiver nessa religião, eu não serei salvo. Isso não é uma verdade. Deus é nosso Pai. Jesus, o Espírito de verdade nos diz. Jesus é o modelo e guia da humanidade, porque foi Ele, o Espírito, que o Pai escolheu para ser o governador do planeta Terra, conhecendo todas as movimentações energéticas da constituição desse planeta, considerando que o Mestre é o Espírito que chegou a um nível evolutivo capaz de auxiliar Deus na constituição moral de um planeta. E aí ele vem sendo para nós modelo e guia, modelo moral, guia de trabalho, guia de amor. E aí nós precisamos entender quem é esse Jesus. Porque Kardec, em momento algum na codificação, o Espírito de verdade enfatiza o Cristo da cruz, mas o Cristo que liberta. E isso precisa ser muito bem entendido, porque nós ainda choramos as dores das nossas amarguras, como se aquilo fosse uma punição divina. E nós não estamos na Terra, a reencarnação não é para punir. O dia que nós compreendemos os processos e o mecanismo que Deus utiliza para que nós possamos libertar das mazelas que carregamos, especialmente gerada pelos nossos sentimentos doentes, nós vamos entender o que seja aquilo que Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a doutrina espírita, ela não pode sofrer essa miscigenação que hoje nós estamos vendo, que o homem tem dado a ela, colocando práticas esdrúxulas naquilo que não está na codificação. E nós, por falta do conhecimento, e respeitando ou aderindo a determinados personalismos, nós temos admitido. Porque a casa espírita não foi trazida por Allan Kardec. Allan Kardec nos mostra no Livro dos Médiuns a sociedade parisiense. Como constitui uma sociedade espírita? Quem deu o nome de casa espírita foi o nosso queridíssimo Dr. Bezerra, que define para nós núcleos de trabalhos, onde nós precisaríamos nos confraternizarmos como irmãos, diante do respeito pelas necessidades do outro. A casa espírita deve ser para todos nós a reprodução da casa do caminho, onde os discípulos, percebendo que com ao retorno de Jesus estava havendo aquele enfraquecimento, eles se reúnem para falar do Mestre, para alimentar a esperança, para ativar a consciência e para alimentar os nossos irmãos em dor. Seja na dor moral, seja na dor física, onde ali se uniram fraternalmente para levantar, erguer os caídos do caminho. A casa espírita é o centro polarizador do amor. É nela que nós devemos nos educar como espíritos. É nela que nós devemos aprender a amar o próximo, sem o personalismo. Mas a nossa vaidade constituiu que nós temos que obedecer, porque existe alguém acima de nós. Só Jesus está acima de nós. E os espíritos superiores. Nós, enquanto homens, estamos em degraus diferentes, estados de evolução, onde um precisa auxiliar o outro. A doutrina espírita é claríssima na questão do respeito
aquilo que Jesus nos disse, que a maior ética que o homem conheceu, e nós não queremos aprender, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes de eu ser presidente da casa, de eu ser diretor da casa, de eu ser secretário da casa, de eu ser coordenador de qualquer trabalho, eu sou o irmão. Eu sou o irmão daquele companheiro que também está a caminho conosco. Se ele tem vivências e experiências mais do que as minhas, é ótimo que ele possa estender a mão e me auxiliar, mas eu não posso ser aquele que mando, aquele que dirijo e aquele que não educa, aquele que não ampara, e não posso ser aquele que institui normas pelo meu pensamento. Allan Kardec nos deixa uma sociedade organizada para que a gente pudesse aprender. Hoje nós estamos vendo as nossas dificuldades de picuinhas, de milímetros que carregamos, onde a minha reunião, onde o meu trabalho, onde a minha casa, nada é nosso. Nós estamos tendo a grande oportunidade de estarmos no centro polarizador de oportunidades. E essa falta de entendimento tem nos causado muitas dores. Até mesmo quando Kardec nos diz que nós, para as coisas novas, receberemos nomes novos, e esses nomes seriam espírita ou espiritistas. Allan Kardec, em momento algum, falou que nós deveríamos sermos kardecistas. Em momento algum ele disse isso. E os espíritos me perguntam: você é kardecista? Eu sou kardecista. Nós não somos kardecistas. Porque Kardec não é dono dessa doutrina. Nós somos espíritas. Nós somos irmãos. Kardec é o codificador. E se ele fosse o dono dessa doutrina, ela já teria desaparecido. Ela é fomentada pelo amor desses espíritos que tem nos estimulado a compreendê-la com os olhos do Espírito. E nós vamos vendo que com o tempo, cada dia mais, nós vamos tirando as cataratas, tirando essa miopia em relação a essa verdade. Nós entramos agora na era do Espírito. Essa era que nós chamamos de nova, ela foi anunciada como uma era nova com a chegada do advento do Espírito de verdade. Então já tem muito mais de um século. E quando Jesus nos diz: eu trouxe a boa nova, ele trouxe a boa notícia, para que nós pudéssemos compreender aquilo que ele estava nos dizendo, que talvez naquela época fosse muito difícil compreender, quando ele nos diz: bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. Nós observamos que naquela época nós não tínhamos condição de compreender nem as bem-aventuranças, nem o que era o céu e nem o que era o futuro, porque ninguém tinha revelado isso. Foi ele que trouxe. Foi ele que nos revelou a vida futura. Foi ele que nos mostrou a imortalidade. E foi ele que nos prometeu que estaria conosco e que ele enviaria o Consolador como esperança de progresso para todos nós. E eis que vem esse Consolador, e que vem nos esclarecer que através da reencarnação, de um processo de educação, de um planejamento, onde eu tenho que expurgar as doenças, as mazelas, as energias doentes que foram causadoras desses núcleos de dores e que saem na forma de doença. Ele veio nos mostrar isso, nos ensinando que nós devíamos amar, pois o nosso pensamento, a nossa matéria mental é construída por nossos sentimentos. E é por isso que nós ainda insistimos nas curas do corpo, porque nós não entendemos o valor que Allan Kardec nos traz, quando ele nos mostra a disciplina no pensamento daquilo que Jesus já tinha
tinha dito: orai e vigiai. Vigiar o que você cria, vigiar o que você pensa, vigiar todo esse movimento mental, onde nossos interesses precisam ser melhor observados, onde os estímulos divinos que chegam até nós ainda não têm sido percebidos. Nós temos visto quantos os amigos espirituais têm nos pedido para que nós possamos auxiliar os pais a compreender a necessidade de trazer seus filhos, não só trazer a casa espírita, trazer um exemplo da moral. Nós precisamos entender que só a moral é que vai nos auxiliar. E não é hoje, é estar de uma forma e amanhã está outra. A moral é um processo educativo do espírito. E quando nós não temos o cuidado para observar esse Espírito Filho que está conosco, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, porque eles não são nossos, eles são filhos de Deus, Espíritos que voltaram para estar conosco, para nos auxiliar a observar melhor, e para observar melhor não a conduta deles, a nossa, em relação a quantos pais têm largado seus filhos, quantos pais, quantas lares desestruturados. Nós estamos vendo hoje uma situação que nos chama a atenção. Doenças que surgem, que nós sabemos, a medicina se esbarrando das dificuldades, das situações que estamos vivenciando hoje. Espíritos que voltam para nos auxiliar, para nos reeducar, para que nós possamos buscar no alinhamento mental a figura excelsa de Jesus, para que possamos vivenciar os seus ensinamentos, para que nós possamos estabelecer a fé, a coragem para reconduzir aqueles irmãos que ontem nós abandonamos. Nós estamos vivendo um momento que nunca vimos, a ausência de uma moral. Nós não temos mais nada a perder, porque já perdemos tudo que nós tínhamos pensado em conquistar pelos estímulos doentios, das paixões grosseiras. Hoje, nós estamos vivenciando experiências que já vivenciamos lá atrás, que estão na nossa memória e que não foram modificadas. Podemos observar até mesmo a desvalorização do corpo como vaso do espírito, mas a valorização do corpo para aqueles seres que predominam o corpo sobre o espírito. Ai, como nós vamos ainda passar dificuldades, porque não compreendemos o papel do Espiritismo. Espiritismo é processo de educação. Educar a nossa forma de pensar, educar a nossa forma de sentir. Quando Allan Kardec vai organizar o livro dos Espíritos, quantas vezes ele teve que retificar pela clareza que o Espírito trazia, e olha a sequência da obra. Quando Kardec vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é levado para um castelo, afastado de todo aquele movimento, para que a espiritualidade pudesse auxiliar junto àqueles que estavam com ele. Tal a seriedade da comunhão nossa com o Pai. Muitas vezes nós chegamos na casa espírita e a gente não respeita o movimento do que os espíritos estão fazendo. Nosso comportamento na casa espírita é igual ao do banco do jardim. Enquanto nós devíamos entrar para saber que nós estamos acobertados num ambiente fluídico espiritual. E nós vamos embora, mas muitos que estão aqui hoje, todos os dias, saem de uma casa, do núcleo de trabalho sério, dizendo assim: nossa, estou tão aliviada, estou sentindo tão bem, foi tão bom. Mas é porque muitos desses espíritos que influenciam o seu pensamento, que
que está arraigado na sua estrutura mental, são as trabalhadas para que fiquem aqui. Nós vamos embora, mas a espiritualidade continua o seu trabalho, se tornando aqui, ali, aonde for uma casa séria, uma grande enfermaria. Essa é a misericórdia que os nossos olhos não veem, mas somos capazes de sentir. A necessidade do alimento espiritual é urgente, para que nós possamos criarmos força e entender que doutrina espírita é um portal de luz, é um farol que ilumina as nossas consciências, ilumina os nossos pensamentos, arregimentando forças para que nós possamos vencer nós mesmos, observando as dificuldades dos espíritos que estão conosco. Tudo isso precisa ser observado, o papel, a finalidade da doutrina espírita em nossa vida. Não é uma religião que eu venho, recebo, vou embora. Ela é uma doutrina que transforma. Ela é uma doutrina que me leva a pensar. E ela é uma doutrina que me ensina a agradecer. Porque para que eu possa agradecer, eu preciso servir. Porque é dando que se recebe. Então a organização da nossa estrutura mental é extremamente importante quando eu entendo que se a espiritualidade cuida de mim, eu também preciso aprender a cuidar do meu irmão. E é assim que nós nos fortalecemos no amor, na sustentação, na irmandade, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos disse. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E é nesse propósito que a doutrina espírita vem nos ensinar, que precisamos sermos verdadeiros, lembrando todo dia, toda hora, que os nossos atos geram consequências para nós mesmos. Se nós temos tanto medo da morte, aprendamos a viver bem, porque a morte não é nada diferente, é só o corpo que fica, é só o corpo que fica que fica na terra, mas nós continuamos vivos. A nossa imortalidade é a grande legado. Nós continuamos sendo esse ser que somos. E quanto mais vaidosos, quanto mais prepotentes, quanto mais arrogantes, mais dificuldades estamos contraindo. Porque diante de Jesus, nós somos todos iguais. É preciso que a gente aprenda a amar e respeitar, para que não venhamos violar as leis que regem a nossa vida. Esse é o grande papel da doutrina espírita. Alguém gostaria de perguntar, falar alguma coisa?